E aí, já está preparado ou preparada para a gente finalizar aqui esse efeito suspensivo? Vamos lá então! Nós trataremos aí agora do efeito suspensivo ativo. Já vamos iniciar a leitura já para a gente não perder tempo. É a possibilidade de o relator, olha só, o relator, que nosso relator, liminarmente conceder a tutela antecipada da pretensão recursal, concedendo, olha só, o quê? Vou até colocar a amarelinha aí para ficar melhor, ó. A medida que foi negada pela primeira instância, tá? Então aqui nós conseguimos extrair dois tipos de conhecimento, tá bom? Vamos aqui pro exemplo para ficar mais fácil para você entender. Na hora que você for bater o olho na prova, você vai lembrar do exemplo e falar: molezinha, vou tirar 10. No nosso caso hipotético aqui, imagine que o autor, através ali de várias multas de radares, ele tenha a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, cancelada ali pelo Detran, tá? Então o Detran cancela a CNH do nosso autor aqui e ele alega que houve ali uma clonagem de placa, tá? Porque o radar pegou uma placa que não era do carro dele e ele precisa da CNH para quê? Para trabalhar, né? Então imagina que ele é um caminhoneiro e a única forma que ele tem de se sustentar é através do caminhão que ele tem. Então perceba que a CNH dele é uma ferramenta de trabalho. O caminhoneiro precisa do caminhão e da CNH. Sem o caminhão e sem a CNH ele não consegue sustentar a própria família. Então nosso autor, ele faz o pedido de antecipação de tutela para que a juíza obrigue o Detran a permitir ele utilizar a sua CNH até que esse processo seja resolvido. Vamos lá então. Nosso processo vai transcorrer normalmente, né? Então tem a contestação do Detran e aí outras fases recursais. Sendo assim, a juíza, na sua decisão interlocutória, ela pode conceder o pedido do autor. Vou colocar até de verde aqui, ó. Ela pode conceder ou ela pode negar esse pedido do autor, beleza? Olha só, então a gente tem aí duas possibilidades que podem ocorrer aí dentro do processo. Se a juíza conceder o pedido do autor, o Detran vai o quê? Vai permitir que o autor utilize a CNH, né? Então vai tirar esse efeito do cancelamento da CNH dele. Caso o Detran não fique contente com essa concessão do pedido do autor, o Detran poderá agravar de instrumento para o Tribunal de Justiça acerca desta liminar concedida pelo juiz, né? Que no nosso caso é a magistrada. Sendo assim, o Detran ele pode pedir o efeito suspensivo para que os desembargadores suspendam os efeitos desta liminar. Talvez você se pergunte: peraí, professor, peraí, que virou uma emboleira aqui, calma aí. Você me explicou lá atrás que o efeito suspensivo não atinge liminar, certo? E agora está falando que o efeito suspensivo no agravo de instrumento ele pode interromper uma liminar? Sim. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de uma decisão de cognição superficial. Você lembra que eu falei isso para você? Se é superficial, o efeito suspensivo ele pode atingir, tá? Esse tipo de decisão que concede ou não a tutela antecipada. Agora vamos para a próxima hipótese, em que a magistrada nega o pedido do autor, tá? Vamos lá. Então imagine que a magistrada profira ali a sua decisão negando o pedido do autor dessa tutela antecipada. Por óbvio, o autor também poderá agravar de instrumento e nesse caso, o autor ele vai requerer o efeito suspensivo ativo, ok? Por quê? Porque ele pretende que a juíza conceda essa liminar. A juíza não concedeu, então o que ele quer? Ele quer o efeito suspensivo ativo para que o relator concedam a tutela que ele requereu. É por isso que a gente fala ativo, porque o relator ele vai conceder a tutela, tudo bem? Então, nesse caso, o efeito suspensivo será ativo. Então, o autor deverá fazer esse pedido desse efeito suspensivo ativo. Agora, vamos sair da hipótese aqui do agravo de instrumento e vamos analisar
as hipóteses da sentença. Imagina que a magistrada concede aqui a liminar para o autor, permitindo que ele utilize essa CNH até a resolução desse processo. Quando chega aqui na sentença, a magistrada julga improcedente o processo do autor e, ao mesmo tempo, declara o fim do efeito da antecipação de tutela, tá? Então ali ela já julga improcedente e já retira o efeito da tutela. O autor, diante disto, interpõe a sua apelação, requerendo o quê? O efeito suspensivo ativo. Se o autor requer o efeito suspensivo ativo, o relator ele poderá manter o efeito dessa tutela até que eles reanalisem esse processo, tá? Então, a característica do efeito suspensivo ativo é manter essas liminares que são retiradas através da sentença ou até que não são concedidas por decisão interlocutória, tá bom? Então, esse é o conhecimento necessário para que você entenda de vez o que é o efeito suspensivo ativo, certo? Então, agora a gente passa a régua aqui nessa aula e a gente volta agora no próximo módulo para tratar do efeito translativo. Então, espero você agora no próximo módulo para te ensinar acerca deste outro efeito que também pode cair em prova, tá bom? Aquele abraço e estou te esperando agora no próximo módulo.